nós vamos dar continuidade, né, à nossa unidade de sistemas eletroquímicos. E o tópico que a gente vai abordar nesse vídeo agora, de hoje, né, é a termodinâmica dos sistemas eletroquímicos, né? Nós vamos começar a entender um pouco da termodinâmica envolvida, né, em um sistema que possui uma diferença de potencial entre duas fases, tá certo? Então, para começar, a gente viu no vídeo passado, né, teve uma ideia de que em um sistema eletroquímico as fases geralmente têm cargas líquidas não nulas, né? E existe diferença de potencial elétrico entre as fases. Nós vimos no vídeo passado justamente um exemplo de um pedaço de metal mergulhado numa solução, né? E nós vimos que com o tempo vai acontecendo uma diferença de potencial, vai ser gerada, né, uma diferença de potencial entre as duas fases, a fase sólida do metal e a fase líquida da solução, certo? Então, essas diferenças aqui, essas DDPs, né, são normalmente poucos volts ou menos, certo? O que eu quero mostrar para vocês agora? O que eu vou mostrar é que, apesar de existir essa diferença de potencial, né, nós vamos ver que a troca de matéria que vai existir, por exemplo, entre o metal e a solução, ou seja, no caso lá do metal de zinco, né, a quantidade de íons zinco 2+, que vai sair do eletrodo para a solução é muito pequena. Então, olha só, imagina aqui, ó, qual seria a transferência de matéria tendo carga, esqueci a carga aqui, mas vai dar certo. Qual seria a transferência de matéria tendo uma carga que a gente vai ver já já, certo? Que ocorre entre as fases quando existe uma diferença de potencial de 10 volts entre as fases. Olha só, aqui ele está colocando já um valor de diferença de potencial relativamente elevado. 10 volts é uma diferença de potencial considerável, certo? Então, ó, nós vimos na primeira aula que o potencial elétrico, ó, é Q sobre 4π ε0 vezes R, né? Então, no caso aqui, a carga que a gente vai utilizar, ó, é essa aqui, ó. A carga que foi omitida aqui vai ser essa aqui, ó, né? Nós substituímos, ó, no caso, tudo isso aqui são constantes, π, ε0, né? O R é 0,1 metros, né? E o potencial elétrico é 10 volts, né? Então, a carga que a gente vai encontrar aqui, ó, referente a essa diferença de potencial aqui, vai ser 10 a menos 10 coulomb, certo? 10 a menos 10 coulomb é a carga envolvida nessa diferença de potencial elétrico, certo? Entre essas duas fases. Então, vamos supor que essa quantidade de carga seja devido a um excesso de íons cobre 2+. Então, vamos supor que uma das fases aí, né, sejam íons cobre 2+. Então, olha o que a gente tem, ó. A gente viu também na aula passada que a carga vai ser a carga, né, a carga transferida, né, vai ser a carga elétrica, né, ou seja, no caso do cobre 2+, seria o 2, né, F é a constante de Faraday e N é o número de mols, certo? Então, ó, nós vamos aqui achar a quantidade de número de mols envolvidos nessa transferência de carga, tá? Como nós fizemos na primeira aula, né, de introdução à eletroquímica. Então, aqui nós temos a carga, nós temos a carga total, né? A carga da espécie, 2+, e a constante de Faraday. Então, nós vamos achar que o número de mols envolvidos nessa transferência de carga é 5 vezes 10 a menos 16 mol de cobre 2+. Pessoal, se a gente for transformar essa quantidade de mols aqui, ó, de cobre 2+, em massa, olha só quanto é que vai dar em massa, ó. 3 vezes 10 a menos 4 gramas de cobre. Ou se a gente fizer aqui uma transformaçãozinha, né, daria 30 miligramas, né? 30 miligramas de cobre 2+. Ou seja, você pega uma peça de cobre, né? Cobre metálico, imerge numa solução, por exemplo, de sulfato de zinco, sulfato de cobre. Ali, o que vai acontecer? Com o tempo vai se desenvolver uma diferença de potencial entre o metal e a solução, e a transferência no caso hipotético, né, a transferência de massa que haveria do eletrodo, né, que aí ele ia liberar cobre na forma de cobre 2+, para a solução, seria aproximadamente de 30 miligramas. Ou seja, 30 miligramas numa peça de metal é praticamente nada, né? Então, a troca, a variação de composição é muito mínima, certo? Então, conclui o seguinte, ó, que as cargas líquidas nas fases dos sistemas eletroquímicos
são devidas à transferência de matéria muitíssimo pequenas para serem detectadas quimicamente, certo? Então, o que ele quer dizer é o seguinte: existe a diferença de potencial, existe as reações de oxidação-redução na interface da interfase eletrodo-solução, certo? Existe transferência de carga, só que a troca de matéria, né, resultante dessa transferência de carga é muito baixa para ser detectada quimicamente, beleza? Da ordem de miligramas, por exemplo, né? Isso miligramas, considerando que a gente utilizou aqui, ó, no exemplo, um potencial bem elevado. Se a gente tivesse utilizado aqui 1 volt, isso aqui ia cair, ó, para 10 vezes mais, ou seja, ia ser 10 vezes, 3 vezes 10 a menos 5 gramas, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, já extrapolando para uma DDP um pouco mais elevada, tá? Então, a presença de diferença de potencial elétrico entre as fases afeta as equações termodinâmicas, porque a energia interna de uma espécie com carga depende do potencial elétrico da fase em que se encontra. Pessoal, na verdade é o seguinte, considerando, por exemplo, né, pegando aqui como ele puxou a energia interna. A energia interna, lá da Físico-Química 1, a energia interna é um somatório de diferentes contribuições energéticas. Por exemplo, a energia contida nas vibrações das moléculas, né? Então, vibrações, transições eletrônicas, rotações, translações, certo? E, então, todo esse somatório vai dar energia interna, tá? E, além disso, o que eles querem dizer é que a presença de diferença de potencial elétrico entre duas fases vai afetar a energia interna, né, de uma espécie carregada eletricamente, certo? E, óbvio, o como vai afetar, né, a energia interna vai depender da diferença de potencial elétrico, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui um seguinte caso, né? Vamos imaginar a existência de um sistema hipotético em que as transferências de carga não ocorram, tá? De modo que todas as fases tenham um potencial elétrico igual a zero. Ou seja, nós vamos considerar isso aqui, ó. Nós vamos considerar que o potencial elétrico da fase alfa é igual ao potencial elétrico da fase beta e assim por diante. E eles vão ser todos nulos. Ou seja, estou considerando que uma peça de metal, né, imersa em uma solução, estou considerando que, se eu considerar que a fase alfa é o metal e a fase beta é a solução, estou considerando que o potencial elétrico entre eles é igual a zero. Não existe diferença de potencial entre eles, certo? Inicialmente nós vamos considerar isso. Para quê? Para a gente considerar o seguinte, ó. Aí nesse sistema, a gente vai adicionar dNj mols de J à fase alfa, né? E aí nós vamos ter que a equação de Gibbs energia interna dessa fase alfa vai ser da seguinte forma, ó. Para quem, só lembrando lá na Físico-Química 2, né? A equação de Gibbs para a energia interna é du igual a TdS menos P dV, né? E aqui, isso aqui só para a fase alfa, ou seja, só para o eletrodo, por exemplo, né? Para o metal. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que nós vamos adicionar, ó, dNj mols de J à fase alfa, certo? Então, a gente vai ter aquela contribuiçãozinha, que eu acho que vocês se lembram, que é a contribuição da variação de composição, né? Ok? Então, você vai ter, então, TdS menos PDV. Isso aqui não existiria se não houvesse mudança na composição. Mas, como nós estamos adicionando matéria ao sistema, então nós vamos ter que considerar a contribuição do alfa dNj, certo? Isso para o potencial elétrico na fase alfa igual a zero, tá bom? E aí, claro, só lembrando que esse potencial químico aqui na fase alfa, ele vai ser dependente de temperatura, pressão e da composição dos componentes da fase alfa, né? Ou seja, das frações molares, certo? Então, considerando agora, isso aqui é um sistema, ó, hipotético, tá? Agora, considerando um sistema real, tá? Um sistema real onde as transferências de carga correspondem a quantidades insignificantes de espécie química transferida, ou seja, tipo como nesse exemplo aqui que nós calculamos, ó, tá? O que ele quer dizer é isso. Nós vamos agora considerar um sistema real onde vai ocorrer a transferência de carga, mas essa transferência de carga corresponde a quantidades insignificantes da espécie química transferida, tá? Então, nós vamos considerar também que cada fase do sistema eletroquímico real tem a mesma composição da fase correspondente do sistema hipotético, com potenciais elétricos iguais a zero, certo? Então, para um sistema eletroquímico real, a única diferença é que o potencial químico da fase alfa
na verdade, é diferente de zero, tá? Então, a única diferença que a gente está fazendo entre o sistema hipotético e o sistema eletroquímico real é a questão do potencial elétrico da fase ser diferente de zero. E aí, o que ele quis dizer aqui, ó, é que nós vamos considerar que essa fase alfa, né, por exemplo, o metal lá do sistema hipotético e o metal do sistema real tem a mesma composição, certo? Exceto que aqui no sistema hipotético o potencial elétrico é zero e aqui no sistema real o potencial elétrico é diferente de zero, tá? Diferente de zero. Por favor, desconsiderar isso aqui. Bem, então considerando que a energia elétrica de uma carga Q numa posição na qual o potencial elétrico é φ, né, vamos dizer, então a energia elétrica vai ser o φ, né, que é o potencial, vezes a carga, beleza? Então, a energia elétrica de uma carga vai ser a carga dela vezes vezes o potencial elétrico, certo? E aí, ó, se nós vamos ter aqui, ó, dq de J na fase alfa é a carga dos dnj alfa mols adicionados, então essa carga terá zero, né, de energia potencial elétrica no sistema hipotético, ou seja, no sistema hipotético, a energia potencial elétrica dessa carga aqui, devido à adição desses dnj de mols, né, vai ser zero, né? Até porque lá o potencial na fase alfa é zero, tá? E terá a energia potencial de φ, né, vezes dq no sistema real, beleza? Então, ó, olha só pegando essa relação aqui no sistema real, no caso aqui do sistema hipotético, ó, como esse φ da fase alfa é zero, então a energia potencial elétrica no sistema hipotético é zero. Já no sistema real, como essa parcela aqui, ó, é diferente de zero, então nós vamos ter aqui agora uma energia potencial líquida, certo? Beleza? Então, pessoal, isso tudo é para chegar no seguinte, ó. Então, nós vamos ter, no sistema real, tá? A variação infinitesimal da energia interna no sistema real vai ser quem, ó? Vai ser TdS de alfa menos PDV alfa mais μJ alfa, dnj alfa, até aqui, ó, é tudo igual ao sistema hipotético, né? Porque lembrem, no slide anterior, nós fixamos que a composição da fase alfa, tanto no sistema hipotético quanto no sistema real, vão ser iguais, tá? Mas a diferença entra aqui, ó. Agora nós temos essa contribuiçãozinha aqui, ó, que é do φ alfa, né? Potencial químico da espécie alfa vezes dqj da espécie alfa. Isso aqui nós temos no sistema real, mas não temos no sistema hipotético, tá? Então nós vamos ter essa contribuição aqui na energia interna da energia potencial elétrica, ok? Só que aqui, pessoal, se vocês prestarem atenção, nós vamos poder trabalhar essa expressão, ó. Olha só. Lembrando lá do primeiro vídeo de introdução à eletrostática, na verdade, né? Uma revisãozinha da eletrostática, nós vimos que esse dq, ele é Z vezes F vezes dnj alfa, né? Ou seja, a variação da carga líquida, né, de J na fase alfa vai ser a carga elétrica de J vezes a constante de Faraday vezes a variação infinitesimal do número de mol de J na fase alfa. E aí nós vamos pegar essa expressão e substituir aqui, ó, tá? E aí nós vamos ter o seguinte, quando nós fizermos essa substituição, nós vamos ter, ó, potencial químico vezes dnj mais, quando nós substituirmos isso aqui, vai ficar, ó, potencial elétrico vezes, né, ZF dnj, e aí, ó, você percebe que aqui vai ter dnj e esse termo aqui também vai ter dnj, então nós vamos colocar o dnj em evidência, e aí nós vamos ter essa expressão aqui, ó, dentro dos parênteses, tá? Beleza? Então, dnj aqui e dnj aqui. Então, vai ter um termo em comum que a gente pode colocar em evidência. Então, reescrevendo essa equação aqui, pela substituição desse termo nessa posição, nós vamos obter essa seguinte equação aqui, ó. Ok? E aí, né, a gente vai falar mais dessa relação aqui, certo? Então, considerando a quantidade, adição de quantidades infinitesimais de outras espécies da fase alfa, temos que, olha só, ou seja, o que ele está querendo dizer? Aqui nós estamos considerando, né, só por exemplo, aqui uma espécie J, mas a gente pode ter a adição de inúmeras espécies à fase alfa, certo? Então nós podemos ter espécie J, espécie I, espécie A, B, C, ok? De forma que, quando nós fizermos o somatório disso tudo, nós vamos obter essa expressão, ó. Du na fase alfa vai ser TdS na fase alfa menos PDV na fase alfa, mais o somatório de
todos os componentes, né, da contribuição do potencial químico mais essa composição aqui elétrica de todos os componentes I na fase alfa, certo? Então aqui, pessoal, só deixando claro, essa primeira expressão, nós utilizamos um componente J qualquer, tá? Mas, levando em consideração que a gente pode ter vários componentes na fase alfa, né? Então, para a fase alfa como um todo, nós teríamos, então, o somatório de tudo isso aqui para todos os componentes, ok? Então, a gente pode concluir, ó, que essa aqui seria a energia interna na fase alfa, né? Devido a existência de uma diferença de potencial entre essa fase e outra fase qualquer, e que a existência dessa diferença de potencial vai afetar a energia interna dessa fase, certo? Ou seja, já estamos vendo aqui, ó, que isso aqui, ó, TdS menos PDV é a energia interna de um sistema em que não há a troca de matéria, né? Só essa primeira parte aqui, ó, nós vimos isso na fisicoquímica 2. Depois nós temos, se existe a troca de matéria, nós vamos ter o termo, esse termo aqui, né? Ó, esse termo aqui, que nós adicionamos. E, então nós também vimos isso na fisicoquímica 2. E esse terceiro termo aqui, ele é resultante da existência de um potencial elétrico não nulo nessa fase, certo? Então, trabalhando a expressão, nós chegamos aqui, ó, ok? Pessoal, essa equação aqui, ó, mostra que a presença de um potencial elétrico não nulo, né, que é o φ alfa, né, na fase alfa, faz com que o potencial químico de qualquer componente na fase alfa seja substituído por essa expressão aqui, ó, o potencial químico mais a contribuição do potencial elétrico, né, na equação de Gibbs para a energia interna na fase alfa. E aí, nós vamos chamar então, ó, essa contribuição aqui do potencial químico mais o potencial elétrico de potencial eletroquímico, certo? Potencial eletroquímico. E esse potencial eletroquímico, né, esse termo aqui, para simplificar, nós vamos chamar esse termo aqui de μ alfa com tio em cima, certo? Então, esse μ com tio em cima é o potencial eletroquímico, que nada mais é do que a contribuição do potencial químico, né, de cada espécie, de cada componente na fase alfa, mais a energia eletrostática molar da espécie I na fase alfa, certo? Então, é a contribuição do potencial químico mais a energia eletrostática molar de cada espécie I na fase alfa. Nos dá o potencial eletroquímico, ok? Pessoal, aqui só uma observação, né? Nós fizemos essas considerações aqui para a energia interna, mas a gente pode obter relações semelhantes para quaisquer funções termodinâmicas que nós já vimos anteriormente, como, por exemplo, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, entalpia, entropia e assim por diante, certo? Então, considerando as demais funções termodinâmicas e suas respectivas equações de Gibbs, o potencial químico, né, de cada componente I na fase alfa será substituído pelo potencial eletroquímico, obtendo-se expressões semelhantes à da energia interna, ou seja, para cada função termodinâmica, você vai obter uma expressão similar a essa aqui, ou seja, com a contribuição do potencial elétrico, ou seja, com a expressão do potencial eletroquímico, certo? Para sistemas eletroquímicos, temos que as condições de equilíbrio de fase e de equilíbrio químico são, né, puxando também lá da fisicoquímica 2. Se nós não tivermos sistemas eletroquímicos, ou seja, sistemas em que não hajam, né, a diferença de potencial elétrico entre duas fases, então nós vamos ter que condição de equilíbrio de fase potencial químico de uma espécie I na fase alfa seja igual ao potencial químico da espécie I na fase beta. E a condição de equilíbrio químico é que a somatória do coeficiente estequiométrico de cada espécie vezes o potencial químico de cada espécie seja igual a zero. Tá? Isso para sistemas não eletroquímicos. Agora, para sistemas eletroquímicos, nós vamos ter que, primeiro, em um sistema eletroquímico fechado, a condição de equilíbrio de fases para duas fases alfa e beta em contato é que os potenciais, né, eletroquímicos, né, sejam iguais, ou seja, o potencial eletroquímico da espécie I na fase alfa seja igual ao potencial eletroquímico de I na fase beta, certo? Isso para cada substância I presente em ambas as fases, ok? Então, essa é a condição de equilíbrio de fases em um sistema eletroquímico. E
Em um sistema eletroquímico fechado, a condição de equilíbrio químico é que o somatório de cada coeficiente estequiométrico de cada componente vezes o potencial eletroquímico de cada componente seja igual a zero, ok? Onde esse Ni são os números estequiométricos da reação, ok? Então, são condições semelhantes aos sistemas não eletroquímicos, mas, óbvio, substituindo o potencial químico pelo potencial eletroquímico, ok? Uma observação, pessoal, é o seguinte. Observação 1 é que, veja que se uma substância I está ausente da fase alfa, mas presente na fase alfa, está ausente na fase beta, mas presente na fase alfa, então o potencial eletroquímico dessa espécie na fase beta não precisa ser igual ao potencial eletroquímico da espécie I na fase alfa no equilíbrio de fases, certo? É um pouco óbvio. Se você não tem a substância I, né, na fase beta, né, mas ela está presente na fase alfa, então o equilíbrio de fases não precisa ser a igualdade entre os potenciais eletroquímicos, ok? De forma similar, né, se uma substância I está presente nas fases alfa e delta, mas essas fases estão separadas por uma fase na qual I está ausente, então também não precisa haver a igualdade entre os potenciais eletroquímicos da espécie I na fase alfa e fase delta para que haja equilíbrio de fases, visto que você tem a fase alfa, uma fase qualquer aqui, que separa a fase alfa da fase delta. Então, se você tem uma fase no meio aqui, entre essas duas outras fases, obviamente você não vai ter a obrigatoriedade de ter a igualdade entre os potenciais eletroquímicos para que haja o equilíbrio de fases, ok? Um exemplo aqui é o seguinte, ó. Quando você tem um eletrodo, né, um eletrodo qualquer aqui, né, vamos supor de cobre, e aqui um eletrodo de zinco, vamos supor, certo? Imersos em uma mesma solução, beleza? Veja que aqui, então, é como se aqui você tivesse esse último exemplo. Esse primeiro eletrodo é a fase alfa. A solução é uma fase beta. E o outro eletrodo é uma fase delta, certo? Então, as fases alfa e delta estão separadas por uma fase beta, beleza? E aí, então, obviamente, você não vai ter, né, que os elétrons daqui e os elétrons daqui, eles não vão possuir o mesmo potencial eletroquímico, certo? Para que haja o equilíbrio entre essas fases. Porque você tem uma fase separando essas outras duas fases, alfa e delta, ok? Então seria mais ou menos nessa linha que a observação 2 se direciona, ok? Então, pessoal, sabendo então que o potencial, que a expressão do potencial eletroquímico é essa aqui que a gente traz, a condição de equilíbrio de fase será, ó, olha só, potencial eletroquímico da espécie I na fase alfa, tá aqui, igual ao potencial eletroquímico de I na fase beta, né? Tá aqui, ó. E aí, ó, se nós colocarmos todos os termos em comum de um lado e do outro, nós vamos chegar aqui, ó. A diferença entre os potenciais químicos é igual a carga líquida, a carga elétrica vezes constante de Faraday, vezes a diferença de potencial entre as fases, ok? O que é que isso quer dizer, ó? Essa relação aqui, essa expressão relaciona a diferença dos potenciais químicos em equilíbrio da espécie I nas fases alfa e beta com a diferença do potencial eletroquímico, a diferença de potencial elétrico entre as fases. Ou seja, essa expressão mostra a dependência dos potenciais químicos com a diferença de potencial elétrico. Olha só. Então, ó, nós vamos ter o seguinte, essa relação aqui, né, entre a diferença dos potenciais químicos e a diferença dos potenciais elétricos na fase, nós vamos ter duas situações. Para espécies carregadas, né, vocês concordam que se essa diferença de potencial aqui, ó, elétrico, for zero, então o que é que nós vamos ter? Se isso aqui é zero, tudo isso aqui vai ser zero, e aí vai ter que alfa, potencial químico da espécie I na fase alfa vai ser igual ao potencial químico de I na fase beta, né? Beleza? Então, se a diferença de potencial elétrico aqui for zero, você vai ter o equilíbrio entre as fases, ok? Mas também perceba o seguinte, ó, que quanto maior for essa diferença de potencial elétrico, né,
maior vai ser a diferença de potencial químico também, certo? Então, vou mostrar já um exemplo que vai exemplificar essa última observação aqui direitinho, ok? Agora, para espécies não carregadas, se a espécie não é carregada eletricamente, então o nosso ZI, né, que é a carga elétrica, é zero. Se o ZI é zero, tudo isso aqui vai ser zero. Então, novamente, nós temos a condição de equilíbrio entre as fases, ok? Equilíbrio entre as fases, beleza? Aqui é o exemplo, pessoal, aqui dessa última afirmativa aqui, ó. Quanto maior for a diferença de potencial elétrico, maior vai ser a diferença entre os potenciais químicos. Então, considere aqui o seguinte, ó. Essa representação aqui, né, lá da primeira aula, né? Um eletrodo de zinco imerso em uma solução, e aí com o tempo o que é que vai acontecer, ó? Os íons zinco 2+, vão começar a migrar para a solução. E isso vai acontecer até que se atinja um equilíbrio, certo? E aí nós vamos ter, então, esse equilíbrio, ele vai ser regido por essa expressão aqui, ó. Ou seja, o equilíbrio ele vai acontecer à medida que, né? Ou seja, os potenciais químicos, né, vão tender a se igualar à medida que essa diferença de potencial elétrico entre as fases também tenda a se igualar. Ou seja, a tendência é que com o tempo essa diferença de potencial entre as fases diminua para que haja vamos dizer, para que o equilíbrio entre as fases seja atingido, né? Ou seja, para que diminua também a diferença entre os potenciais químicos, ok? Então, com isso, nós vamos ter que a condição de equilíbrio químico, né, vai ser, nesse caso aqui, vai ser a somatória dos coeficientes estequiométricos de cada componente vezes o potencial químico de cada componente sendo igual a zero, né? Isso para todas as espécies com carga na mesma fase, tá bom? Isso aqui pode ser percebido pelo quê, pessoal? Quando você tem aquelas semi-reações de oxidação e redução, que vão ser o tema dos próximos vídeos, tá? Mas ainda referente a essa aula, você vai ter a reação global, e aquela reação global é como se fosse uma reação química comum. Por isso que você pode utilizar essa relação, né, mesmo tendo espécies carregadas, né? Ou seja, vamos supor, Zn mais cobre 2+, dando Zn2+, mais cobre, né? É uma reação em que há transferência de carga, existe diferença de potencial elétrico, etc, etc. Mas a gente pode tratar essa reação global como sendo uma reação do sistema químico, né? E aí aplicar essa expressão que é a condição de equilíbrio químico, beleza? Pessoal, então como resumo dessa aula, eu gostaria de apresentar aqui dois tópicos bem principais, que vão resumir o que foi tratado aqui na aula. É que em um sistema eletroquímico, ou seja, aquele que possui diferença de potencial elétrico entre as fases, né? Metal, solução, por exemplo, os potenciais eletroquímicos substituem os potenciais químicos em todas as equações termodinâmicas. Ou seja nas equações de Gibbs, da energia interna, da entalpia, da energia livre de Helmholtz, da energia livre de Gibbs, certo? Agora, nós vamos, se você tiver um sistema eletroquímico, você vai ter que contabilizar a contribuição da diferença de potencial elétrico nas funções termodinâmicas, certo? E, considerando que as variações de composição química que acompanham o desenvolvimento de diferença de potencial na interfase são extremamente pequenas, o potencial químico, né, ou seja, de uma espécie na fase alfa, em um sistema eletroquímico, é o mesmo que o potencial químico, né, ou seja, o Mi do mesmo componente I na fase alfa, em um sistema químico correspondente, sem quaisquer diferenças de potencial entre as fases. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso, né? Que no sistema eletroquímico, como a gente viu lá no segundo slide, como a troca de matéria é muito baixa, 30 miligramas, por exemplo, você poderia considerar uma troca infinitesimal. Então, mesmo no sistema eletroquímico, onde existe essa troca que é desprezível, você pode considerar que o potencial químico da espécie na fase alfa, em um sistema eletroquímico, é exatamente o mesmo, né, em um sistema químico correspondente, sem qualquer existência de diferença de potencial elétrico. Ou seja, o sistema eletroquímico e o sistema não eletroquímico têm o mesmo potencial químico de uma espécie em uma fase qualquer, porque a troca de matéria em um sistema eletroquímico é muito desprezível. Beleza, pessoal? Tranquilo? Galera, então a gente fica por aqui nesse primeiro vídeo, certo? Os outros vídeos vão ser a respeito de células eletroquímicas, que vão complementando, né? Os assuntos vão sendo interligados aí
ok? E aí vocês vão tendo uma compreensão melhor dos tópicos, beleza? Então, é isso aí. A gente continua nos próximos vídeos, beleza? Bons estudos e até a próxima.